Assalamu alaikum. O áudio como que tá, meus irmãos? Tá todo mundo me escutando? E a câmera tá ligada? Tá. Então tá, ok. Não sei se a irmã vai gravar, colocar para gravar a aula, ou a gente pode começar já. Estamos gravando, então tá. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Meu nome é Ahmad, para quem não me conhece, e eu estudei na Medina, sou formado na Medina e na Universidade da Jordânia. Eu formei em 2012 na Universidade da Jordânia, em 2019 na Medina. Eu sou professor de língua árabe e também estudei Sharia, para quem não me conhece. E outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as aulas, né, que a gente vai ter, que a gente vai estudar nessas aulas de terça-feira sobre o fiqh, que é jurisprudência, né? A gente vai traduzir a palavra, é a jurisprudência no Islã. Esse vai ser os assuntos da aula. E a gente vai estudar uma das escolas, né? A gente vai ver o que significa escola no Islã, a sentença para a pessoa se quer seguir a escola, será que isso é obrigatório, será que isso é recomendável? Isso a gente vai ver também com detalhes. As aulas também vão ser através de livros, vai ser vai ser dois tipos de livro. Um livro, por exemplo, todo em português, e um livro em árabe e português, que é o livro que a gente até vai compartilhar com vocês nas próximas aulas, inshallah. O nome dele é O Barco da Salvação, o nome do livro, né? Safinat al-Najah. Traduzindo, é O Barco da Salvação. É um livro bem pequeno, é para iniciantes nessa escola que a gente vai estudar. As primeiras aulas vão ser sobre o que significa essa palavra na língua árabe. Vamos também explicar, além da língua árabe, na religião, o que significa. A gente vai ver a diferença e por que foi dado esse nome na língua árabe, também na religião. A semelhança entre a língua árabe e na religião, isso a gente vai explicar com detalhes. Vamos também saber alguns termos científicos da própria escola que a gente vai estudar. Vamos também ver como que surgiu essas escolas. Será que tinha um tempo do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, o tempo dos Sahaba, ou os que vieram depois dele? Será que eles tinham isso? Ou é uma inovação que surgiu depois de anos ou séculos? Isso a gente vai ver com detalhes também, inshallah. Vamos ver as histórias das pessoas, né, dos mais sábios da escola, começando com o dono da escola, é claro. A gente vai ver a descendência dele. Vamos ver que ele é também descendente do nosso profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Vamos ver os melhores alunos do próprio imã, né, o líder dessa escola. A gente vê a história de alguns, né? Claro que não tem como a gente falar de todos, porque são milhares, não tem como a gente explicar. E as escolas também, quando a gente falar, né, desculpa, as histórias de cada imã, vai ser bem resumido também, porque não é o objetivo das aulas
estudar a história de cada imã, de cada aluno dele, porque aí ia mudar o assunto das nossas aulas. Mas a gente vai ver a descendência, o ano que nasceu, o ano que morreu, se tem algum livro que ele fez. Isso é importante. A pessoa que vai estudar uma escola, ela tem que saber isso. Imagina você, por exemplo, quer ser Hanafi, e tu não sabe nem quem é o Imam Abu Hanifa. Então, a gente ensina isso para a pessoa ter uma noção do que está estudando, quem é essa pessoa, dona da escola, quem são seus companheiros. Que essa escola, a gente vai ver que as escolas são conjuntos, um conjunto de opiniões desse imam, né, desse líder, que foi transmitido, relatada para nós através de seus alunos. E depois os alunos que existe até hoje. A gente vai ver que essas escolas têm mais que 1.300 anos, não é uma coisa que surgiu agora, sim, faz muito tempo. E a gente vai ver também que nessa época de 1.300 anos, nesse tempo, né, a gente vai ver que todos os sábios, eles tinham alguma escola. Todos os sábios, que às vezes a gente leu os livros, a gente não sabe qual é a escola dessa pessoa, mas todos eles tinham uma escola, mesmo eles sendo sábios. Isso a gente vai ver. Será que a escola é só para uma pessoa que não tem conhecimento, ou seja, uma pessoa comum que não tem como estudar a religião, ou é uma coisa em geral, sendo sábio ou não, a pessoa deve ter uma escola? Porque a gente sabe, a gente vai ver que tem coisas na religião que é uma obrigação para todo muçulmano. Tem coisas que é obrigação. Agora, se a gente vai falar, por exemplo, sobre a oração, não tem como falar, porque eu sou engenheiro, eu não preciso saber a jurisprudência da oração, entendeu? A pessoa tem que saber a jurisprudência da oração, como qualquer pessoa, como um sheikh, tem que saber da mesma forma. Por quê? Porque ela reza, ela tem que saber fazer a oração, ou quando ela errar, por exemplo, num rukun, que é um pilar da oração, que pode deixar essa oração inválida, ele tem que saber essas coisas, o que invalida a oração, o que não invalida. É isso que se chama o que fiqh, que é a jurisprudência. Jurisprudência, por exemplo, da oração, o zakat. A gente vai estudar nesse livro, como é um livro bem pequeno para iniciantes, tem só os 5 pilares ali do Islã, né? Vou falar os 4, que é a oração, a zakat, o Siyam e al-Hajj. É só esses pilares que a gente vai estudar nesse primeiro livro. Porque sempre para pessoas iniciantes, os sábios, eles ensinavam dessa forma. Depois aí vem outros tipos de estudo, que é casamento, divórcio, a venda, a compra, tipo al-hudud, tem coisas a ver tipo com assassinato. Então é outra coisa bem delicada, entendeu? Tipo a prostituição, o adultério, tudo isso aí a gente estuda, mas não no começo. Isso aí é bem depois, quando o aluno já entende que é o mais importante, que é uma obrigação para ele saber esses 4 pilares. Claro que a pessoa, quando estuda o muçulmano, vamos falar o que procura o conhecimento, o aluno do conhecimento, claro que ele vai procurar o conhecimento que ele se beneficia e consegue beneficiar os outros. Mas uma pessoa comum, que ali tipo é um médico, não tem muito tempo, ele vai aprender o básico, que é essas aulas. A gente vai ensinar o básico, que todo muçulmano precisa. Sendo sheikh ou não, ele precisa saber essas coisas para fazer sua oração corretamente, al-hajj corretamente, o zakat, porque a gente vê que tem muitos irmãos, às vezes, até o udu ele não sabe fazer corretamente, ele acaba errando. E tem algumas coisas até no udu, se tu não fizer, o seu udu não é válido. Então, é uma coisa muito delicada, a gente pode falar assim, entendeu? Imagina a pessoa, a gente sabe, se a gente não rezar com o udu, a oração também não é válida. Então, uma coisa leva a outra. Então, a pessoa tem que prestar atenção. E a primeira dos capítulos, né, o primeiro dos capítulos que a gente vai estudar é sobre a purificação, que é do livro, né, que a gente vai estudar. Isso a gente vai ver também que não é só nessa escola, e sim no geral. A gente vai ver que o fuqaha, que é os juristas,
eles tomaram essa ordem. Eles começam com a purificação, como al-muhaddithin, que a gente vai ver também, que são os sábios de hadith. Também, quando eles escrevem os livros, eles começam, quando é livro de, como se chama, ahkam, que a gente vai ver, começam com essa purificação. Tem a ver com a jurisprudência também. Dessa forma, eles fazem. Isso a gente vai ver o porquê, porque a purificação veio antes da oração, sendo a oração mais importante, né? Mas isso a gente vai ver com detalhes, porque eles colocaram a purificação antes da oração. Eu também queria saber de vocês, antes da gente começar as aulas, porque essas aulas tem que deixar bem claro que são aulas acadêmicas, são aulas que a pessoa aprende nas universidades, não são aulas que a gente é acostumado a aprender nas mesquitas, ou às vezes no Facebook, no YouTube, às vezes fazem vídeo. São aulas mais acadêmicas, tem que ter prestar muita atenção, tem detalhes, mesmo a gente não explicando muito, só vai ter alguns detalhes ali que a pessoa tem que prestar bem atenção. Eu queria saber de vocês que estão participando, se alguém já tem alguma escola, ou se alguém já escutou sobre isso, ou sobre a jurisprudência. Quem quiser falar ou escrever, como a pessoa quiser. Ou se alguém tem uma escola, já segue alguma escola, fiquem à vontade. A irmã Soraya falou, não tem. A irmã Cleo também não. A irmã Nur fala, eu sou da escola da Al-Hanafi, inshallah. Quem quiser falar, escrever, fica à vontade, como se sentirem melhor. A irmã Islam tem Malik. O que a gente leu aqui até agora, a maioria não tem uma escola, né? Isso não tem nenhum problema algum, a gente vai ver sobre isso. O irmão Husni Hanafi também. Mas a gente vai falar sobre esse assunto que a irmã citou ali, estudar todas as escolas. Será que é aconselhável fazer isso? Então, vamos começar a falar um pouco sobre as escolas, antes de falar sobre a jurisprudência. Por que eu perguntei para vocês isso? Qual que foi o objetivo dessa pergunta? Porque quando uma pessoa tem uma escola, é muito mais fácil de aprender. Isso aí não há dúvida. Por exemplo, uma pessoa que é Hanafi, quer aprender uma outra escola, vai ser muito mais fácil para ele. Por quê? Porque ele já tem uma noção, ele já sabe como funciona uma escola, e vocês vão ver que não muda muita coisa uma da outra, a não ser as opiniões. Cada um tem uma opinião, e às vezes eles concordam. E também tem a pessoa que tem uma escola, fica mais fácil dela decorar essas opiniões. Por exemplo, quando ela vai fazer, por exemplo, o wudu, ela sabe, por exemplo, que eu, como chefe, nesse assunto do será que ele precisa de intenção ou não, eu sei que, por exemplo, quem é Malik concordou comigo nesse assunto. Quem é Hanbali concordou comigo nesse assunto. E sei que o Hanafi, nesse assunto, ele discordou. Ele teve outra opinião. Entendeu? Fica até mais fácil para o aluno aprender a escola, entender melhor, decorar as opiniões da outra escola, como foi esse exemplo.
E outra coisa também, que é deixar bem claro, não tem uma escola melhor que a outra. Essas escolas, para vocês entenderem como são as 4 mais famosas, que é Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Shafi'i e Al-Hanbali. São 4 escolas. Essas são as mais famosas, mas não quer dizer que não tem outras escolas. A gente vai ver o que significa a palavra escola, isso tudo com detalhes. Mas aqui eu estou falando em geral, só para vocês terem uma noção. Não quer dizer que não tem outras escolas, além dessas 4, tem muitas escolas, mas são escolas que foram perdidas, vamos falar assim, ou seja, não tiveram alunos, não tiveram quem copiasse as opiniões dos sábios dessas escolas, então se perderam com o tempo. Claro que algumas opiniões ficaram. Por isso que a gente vai ver que tem umas pessoas, como, por exemplo, Subki, a gente vai ver quem ele é, rahimahullah, ele tem essa opinião que a pessoa não pode seguir outra escola além dessas 4. Ou seja, só essas 4 o muçulmano pode seguir. Além elas não pode seguir. Por quê? Porque a gente vai entender que os fundamentos de cada escola, as outras escolas não têm. Esses fundamentos ajudam a pessoa a entender a religião como o Sahaba entendiam do profeta. Por que servem esses fundamentos? A gente vai ver. Isso não é fundamentos à toa, essas bases que foram, esses princípios. Isso aí foi de sábio para sábio, e a gente vai ver que começou do tempo do profeta até nos nossos dias de hoje. Então, a pessoa que estuda, por exemplo, uma escola, além dessas 4, não vai ter fundamentos. Por quê? Porque não foram inscritos nessas escolas. A gente pode falar, a única escola que tem um fundamento, além das 4, a gente pode falar a Zahiri, que a gente vai ver, que é uma escola também, eles são conhecidos mais como a Zahiria, que é, vamos falar, a 5ª escola do Islã. Ela não é muito famosa, porque não durou muito tempo. Ela foi do ano ali, mais ou menos 200 do Hijri, até mais ou menos 500. Depois ela deu uma sumida, vamos falar, sumiu. E hoje a gente não vê nenhum seguidor dela, a não ser algumas pessoas. Algumas pessoas, poucas pessoas, que seguem essa escola. E também essa escola a gente vai ver, para seguir uma escola assim, como ela tem muita diferença com as outras escolas, principalmente, a pessoa pode seguir em si. Por exemplo, eu como um estudante do conhecimento, adquirir um grande conhecimento, por exemplo, eu posso falar, tipo, eu sou Zohri, ou seja, eu imito, eu sigo essa escola. Pode ser, mas eu não posso fazer, em muitos assuntos, fazer fatwa. Por quê? Porque se eu fazer fatwa em alguns assuntos, se algumas pessoas me perguntarem, é uma coisa bem distante das outras escolas e do que as pessoas se acostumaram a escutar. Vai trazer entre os muçulmanos tentações, problemas, brigas. Então, o certo é se afastar dessas opiniões, que a gente vai ver que não é toda opinião da escola que é aceita. Mesmo estando nos livros, a gente vai ver que tem muitas opiniões que não são aceitas. E a pessoa, a gente vai ver que tem muitos sábios de algumas escolas, eles acabam em alguns assuntos pegando a opinião de outra escola, porque a evidência da outra escola é muito mais forte que a evidência da própria escola. Isso é uma obrigação para ti. Se você é um sábio, tem o conhecimento de saber e ver que essa evidência é mais forte que a evidência da sua escola, tem a obrigação de deixar essa evidência sendo sábio. Sendo uma pessoa comum, ele segue o que está na escola, o que os sábios falaram, a fatwa que eles fizeram. Outra coisa que é importante a gente saber, como eu falei para vocês, essas 4 escolas foram as que permaneceram. E seguir essas 4 escolas, não há divergência entre os sábios que é permitido.
É uma coisa, vamos falar, mubah. Não há jaiz, não há divergência, que é permitido qualquer muçulmano a seguir uma dessas 4 escolas. Até como fala o Ibn Hajar al-Haytami, até se for por tashahi. O que isso significa? Por desejo. Por exemplo, eu gosto do nome Abu Hanifa, eu quero seguir por causa disso. Não há problema nenhum, essas 4 escolas. Até por desejo, ou eu vou seguir o chefe porque ele é da descendência do profeta. Então, eu vou seguir por causa disso. Ou seja, por um desejo pessoal. Não há problema nenhum nessas 4 escolas. A pessoa escolher qualquer escola que quiser. Depois a gente também vai ver que também não há problema da pessoa trocar de uma escola para outra. Não há problema porque isso os sábios fizeram. Isso aí a gente vai ver, inshallah, fazer uma aula mostrando alguns sábios que trocaram da escola com o tempo. Isso também é permitido, não há divergência. Não é uma coisa obrigatória. Você, por exemplo, eu tenho que seguir essa escola, não posso mais sair, entrei e acabou. Não, não é dessa forma. A gente vai ver também algumas opiniões dos sábios que vieram depois dos donos dessas escolas, essas 4 escolas, tipo Ibn Taymiyyah, que é muito famoso, rahimahullah. Ele tem uma opinião sobre o seguimento dessas escolas, que a gente sabe que ele era Hanbali. Ele tinha uma escola, mesmo ele sendo um grande sábio, como a gente sabe, muito famoso, mas ele tinha uma escola. Ele seguia o Imam Ahmad. Então, o que ele fala? Que al-haq, ou seja, a verdade na religião, a verdade na jurisprudência, não sai dessas 4 escolas, a não ser em alguns assuntos, como se chama, alguns poucos assuntos. Essa é a opinião que ele tem. Ele tinha uma opinião antes dessa, mas só um momento. Eu quero desligar aqui. Me desculpe, as crianças. Voltando a falar, então, o Ibn Taymiyyah, ele tinha essa opinião. E a gente vai ver muitos sábios também têm essa opinião, que a verdade na religião não sai dessas 4 escolas. O Ibn Taymiyyah falou, exceto em alguns assuntos, que a gente vai ver até que ele, em alguns assuntos, ele pegou uma opinião sozinha para ele, e entrou em divergência com essas 4 escolas. E a gente vai ver que a opinião dele, ninguém seguiu ela, acabou abandonando, foi uma opinião, como que eles se chamam, shad, que é uma opinião estranha, que é fora das regras da Sharia, desses fundamentos, como eu expliquei para vocês, e não seguiram. Então, a maioria dos sábios, o que eles falam? Que al-haq, a verdade, não sai dessas 4 escolas. E o Ibn Taymiyyah tinha essa opinião também anterior a essa. Ele falava, rahimahullah, que 100% al-haq não sai dessas 4 escolas. Depois, com o tempo, ele mudou a opinião dele e falou em alguns assuntos, a opinião mais certa, por exemplo, é a Zahiriya, ou os outros sábios que a gente vai ver como Al-Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Mujahid, eles tinham também escolas, mas sobrou as opiniões deles, claro que não é em todos os assuntos que a gente acha, em alguns assuntos tem livros para isso, quem quer procurar opiniões desses sábios vai encontrar nesses livros, tipo o que se chama Musannaf, que são livros que escrevem opiniões dos Sahaba e os que vieram depois dele. E alguns ahadith, é muito pouco nesses livros. E um dos melhores livros para a pessoa quando querer procurar sobre essas opiniões dos Sahaba, os que vieram depois deles, que Deus esteja satisfeito com eles, é tipo Musannaf ibn Abi Shayba, o Musannaf Abd al-Razzaq. Os dois melhores livros para procurar essas opiniões. Tem outros, é claro, mas esses são os 2 melhores e mais antigos.
Porque o livro, quanto mais antigo, melhor. Quanto mais perto da época da profecia, do Al-Khulafa Rashidin, é muito melhor o livro e mais confiante que os que vieram depois, principalmente nas narrações. Outra coisa que a gente tem que saber, que essas escolas, elas não surgiram do nada. Foi um cara assim, pensou, eu vou fazer uma escola para mim. Vou para o Brasil, vou fazer uma escola, vou fazer, por exemplo, a escola do fulano. Vou fazer as pessoas me seguirem. Não é desse jeito. Vamos lá. Eu tenho um quadro, isso vocês vão ver, um modo de ensino, que eu escrevo as coisas, tipo, essas palavras que eu estou falando hoje, tudo eu vou escrever para vocês em árabe, para quem sabe ler árabe, para facilitar, e em transliterado, para as pessoas que não sabem falar, ler árabe. Isso aí não se preocupe. Então, voltando ao assunto, essas escolas não surgiram do nada, e sim surgiram desde a época dos Sahaba. Ou seja, os Sahaba, se a gente voltar e ler os livros, a gente vai saber que eles tinham escolas. A gente vai ver que antigamente as escolas eram que nem hoje, tipo em lugares. A gente vai ver, por exemplo, se a gente for na Turquia, quem foi na Turquia sabe disso. Pessoa que for na Turquia, ela vai notar, por exemplo, quando eles estão lendo Al-Fatiha, aí o imã fala, Waladdallin. Aí a gente, o que que fala? A gente é acostumado no Brasil a escutar Amin, toda mesquita. E eles não fazem isso, porque para eles, Ta'min é em silêncio, entendeu? A pessoa fala para si mesma, até o imã. Então, isso aí vocês vão notar essa diferença. No Paquistão, a mesma coisa. Bangladesh, a mesma coisa. Índia, porque a maioria é Ahnaf. Vocês vão notar isso. Se tu fala, vai ser só a tua voz vai ser escutada, entendeu? Tem muitas pessoas, meus amigos que foram para a Turquia, falavam quando eu chegava o imã ler, eu falava, Amin, era só minha voz em toda a mesquita, entendeu? Isso aí porque é da escola deles. E antigamente era a mesma coisa. Por exemplo, em Meca tinha Ibn Abbas, que era um grande sahabi, grande sábio, que o profeta pediu para ele, para Deus, ensinar ele o tafsir, que é a explicação do Alcorão. E a gente vê, não tem livro de tafsir, se a gente abrir, que não vai ter as opiniões do Ibn Abbas, dos alunos dele, entendeu? Então, a escola de Meca o líder dela era Ibn Abbas. Aí a gente vai ver que muitos alunos que saíram de Meca, quem era o professor deles? O Ibn Abbas. Como tinha outro professor que era Ibn Zubair, que também morava em Meca, e tinha alunos, mas não como o Ibn Abbas. Os alunos deles não era como Ibn Abbas. Se a gente for para Al-Medina, a gente vê Ibn Omar, Zayd, Zayd bin Thabit, a gente vai ver Abu Huraira, Sayyidina Omar, eles estavam na Medina, eles tinham escolas. Até alguns sahaba, tem alguns relatos que, às vezes, eles davam uma opinião, tipo, né, sobre um assunto, chegava uma pessoa e perguntava, isso aí pode, não pode? Ele dava a opinião dele. Aí essa pessoa que perguntou falava para ele, mas o Omar fala de tal jeito, não é como tu fala. Aí o que que ele falava? Se o Omar fala desse jeito, essa é a minha opinião também. Segue a opinião dele porque ele é mais sábio do que eu. Ou seja, o que que isso mostra? Que eles mesmo entre os sahaba tinham pessoas que imitavam outros sahaba, que tinham mais conhecimento. Isso aí não tem pessoa que consegue negar isso, só que não estudou. Ou nega por ignorância, ou nega por como se chama, orgulho. Isso aí está claro nos livros. Se a gente for, por exemplo, para Al-Kufa, a gente vai ver o quê? Que lá estava o Abdullah ibn Mas'ud, que era um grande sábio do Sahaba. A escola dele permaneceu lá. Os alunos dele transmitiram as opiniões deles que chegaram. A gente vai ver que essas escolas têm sanad. Isso que é o mais importante no Islã,
que é sanad. Para quem não sabe o que é sanad, é um relato que vem de uma pessoa para outra. Ou seja, desde o profeta vem esse relato até chegar a nós. Como o Corão. O Corão a gente chama ele de mutawatir. O que é isso? Não foi uma ou duas pessoas que narraram o Corão dessa forma. Milhares e milhares de pessoas narraram dessa forma. Agora, se tu pega uma sanad, vai ter entre você e o profeta, que a paz de Deus é sobre ele, 30 pessoas. Isso é uma sanad nesse tempo que a gente vive, é muito boa. Tem sanas que tem 32, 33. Se tu conseguir uma sanad, o Corão, quando decora, você dá uma sanad. Tem 30 pessoas entre tu e o profeta. Tem umas que até 29. Tem um amigo meu que tem até 29. Entendeu? Ou seja, tem 29 pessoas até chegar até o profeta, do profeta do anjo Gabriel e do anjo Gabriel para Allah subhanahu wa ta'ala. Entenderam? Então, nossa religião é a religião de Sanad, como Muhammad bin Sirin falou, e o outros Salaf. Então, como que, tipo, a escola, se a gente voltar à escola do Abu Hanifa, que é a primeira das escolas, né? Ele nasceu no ano 80 e faleceu no ano 150, Abu Hanifa. O Hanifa, se a gente vê a escola dele, a gente vai ver que como chega até o profeta a escola do Abu Hanifa. O Abu Hanifa, quem é o chefe do Abu Hanifa? Hamad ibn Abi Sulaiman, é o chefe dele. Hamad, quem é o chefe do Hamad? Alqama. Alqama é o chefe do Hamad, não, desculpa, Ibrahim al-Nakhai, é o chefe do Hamad ibn Abi Sulaiman. Ibrahim al-Nakhai, quem é o chefe dele? Alqama. Ou Al-Aswad. Os dois são tio dele. Alqama é o tio paterno e o Aswad é o tio materno. São dois sábios alunos do Abdullah ibn Mas'ud. Ele pegou o fiqh, o hadith deles dois. Esses dois pegaram de quem? Do Abdullah ibn Mas'ud. O Abdullah ibn Mas'ud pegou de quem? Do profeta. Viu onde chegou a escola da Hanafiya? Chegou até o profeta. Todas são assim. Todas quatro são desse jeito. A gente vai ver a escola da Shafi'iyya, como ele estudou com as pessoas de Medina, a escola dele volta para o Zayd ibn Thabit e o Ibn Omar, até chegar ao profeta, que estudaram com o profeta. Então, essas escolas, elas têm sanad, o quê? Muttasil. Isso é importante para aprender conhecimento. Você aprende conhecimento com sanad. Não se aprende conhecimento de qualquer pessoa que vem falar para vocês, isso aqui é a opinião certa, eu sou Salafi, eu sou não sei o quê, começa a dar esses nomes para enganar as pessoas, para as pessoas acharem que eles são o que é Salafi, que eles seguem. E, na verdade, eles não seguem o Salaf, porque eles não têm nem Sanad. A pessoa que pensa dessa forma, que acha que vai abrir o Corão, vai abrir a Sunna e trazer da cabeça dele as sentenças, aí dá essas coisas que acontecem no Facebook, que acontecem na vida real, infelizmente, esses terroristas, essas pessoas desviadas, essas pessoas que falam, essa pessoa aí é kafir, essa pessoa aí é mubtadi', essa pessoa é não sei o quê, essa pessoa é sufi, começa o quê? A julgar as pessoas. Por quê? Porque não tem conhecimento, e a maioria dessas pessoas, pode ter certeza, mais que 95% dessas pessoas, vocês podem ter certeza, que são pessoas que não têm cena, não têm escola, não tem diretriz, não tem doutrina alguma, é o que ele acha certo. Ele leu o Corão do jeito que ele acha e pratica. Até a gente viu em algumas coisas, até às vezes na televisão, trazem as pessoas que são contra o Islã, gostam de notícias assim, né? Por quê? Uma, porque eles querem sujar o nome da religião, e outra, porque estão perdendo muitos seguidores, principalmente o cristianismo, para o Islã. E eles começam a trazer essas notícias. Por exemplo, aconteceu no Estado Islâmico uma pessoa que não sabe ler Al-Fatiha direito, matarem ele. Pode acontecer isso. Eu não falo que essas pessoas são muçulmanas, mas pode acontecer isso. Por quê? Pela ignorância que tem. Essas pessoas aí não têm escola, não sabem o nome de livros também, estudam na cabeça deles, pegam o Corão e seguem. Por isso, o maior desvio para o muçulmano é querer pegar o Corão e entender como ele quer, sem nenhum sábio. Se a gente parar para pensar, os Sahaba, quando eles estavam, que Deus esteja satisfeito com eles,
quando eles estavam na companhia do profeta. Eles eram árabes, não eram qualquer pessoa, eles eram, não é só árabe também, como a gente é árabe, não sabe falar duas palavras direito. Eles eram árabes, os melhores árabes, entendiam a língua perfeitamente. Não tinha pessoas que entendiam como eles. Se eles liam o Corão, eles iam entender perfeitamente. Mas com isso, eles perguntavam. Perguntavam ao profeta, o que significa isso? A gente voltar para os livros de Tafsir, muitas perguntas, eles perguntavam, ô profeta, o que significa tal versículo? O que significa essa palavra? Mesmo eles sendo árabes. Ou seja, eles seguiam o profeta. Pegavam o conhecimento do profeta que pegava por revelação. O profeta não falava nada por capricho. Wahi, ou seja, uma revelação que era revelada a ele. A gente vê no Alcorão, se a gente for na tradução, por exemplo, do Hilmi Nasser, do Samir, Hilmi Nasser, Allah yarhamu, do nosso irmão Samir, eles falam muito assim, e descemos o livro, eles usam essa palavra, descemos, anzala, que é na língua árabe, né? Eles usam bastante, ou seja, uma tradução literalmente, ou literal. Eles traduzem literal. Quando eles traduzem isso, até a pessoa quando lê o português, né? Pessoa como é brasileira, ou de Portugal, de outros países que falam português, eles estranham, e descemos o livro. Ali, o que significa? Revelamos. Revelamos, ou seja, tudo que há no livro, a Sunna é uma revelação de Deus. Não é uma coisa, é a opinião do profeta. Ele é um ser humano. A gente sabe que o profeta é um ser humano. Mas, na questão da Sharia, que é o que a gente vai estudar, al-Ahkam, é tudo por revelação. Ele não fala nenhuma opinião da cabeça dele, e sim por revelação. Então, por isso que é importante seguir uma escola. Por quê? Porque tem sanad. Isso é a coisa mais importante na religião. Uma sanad que te leva até o profeta. Não cai no papo de pessoas que falam para ti, eu pego a minha religião, eu pego as sentenças da religião do Alcorão e da Sunna. Isso aí usam essas palavras para enganar. Essas pessoas pegam da onde a escola? Pegam dos livros dos, por exemplo, idólatras. Claro que eles pegam do Alcorão e da Sunna. Por isso que o entendimento deles era muito maior que o nosso entendimento. Isso aí a gente vai ver. Tem um athar. Athar é para vocês saberem essa palavra, significa quando é narrado de um companheiro do profeta, ou um companheiro do profeta, se chama athar. E tem uns que até usam para o profeta, tem divergência entre os sábios, mas o mais usado é para quando você quer falar uma opinião de um companheiro do profeta, uma opinião de um companheiro do profeta, que é o tabi'i, entendeu? Aí usa a palavra athar. O que fala o Sayyidina Omar nesse athar? Ele fala, aprendem, ta'allamu, ou seja, aprendem a arabia, ou seja, a língua árabe. فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ, ela faz parte da religião de vocês. Isso aqui ele fala para todo mundo, árabe, estrangeiro, porque até os árabes precisam aprender a língua árabe. Isso é importante para todo aluno do conhecimento que quer procurar o conhecimento, quer saber a sua religião, quer aprender a palavra de Deus, que Deus revelou para a gente. Tem que aprender a língua árabe. Porque, se vocês perceberem, a única religião que lê o livro como foi revelado é a nação do profeta Muhammad. Que a paz de Deus seja sobre ele. Única, a gente lê. Até as pessoas às vezes perguntam para nós, por que vocês leem em árabe? Por que a oração, por exemplo, em português não é válida? Por que tem que ser em árabe? Qual que é a resposta para isso? Se a gente lê em português, a gente está lendo o quê? Palavras, sentidos do Hilmi Nasser. Porque o Alcorão em português não existe Alcorão em português. Existe sentidos do Alcorão em português, é isso. Não existe tradução do Alcorão. Não tem como uma pessoa traduzir o Alcorão. Ela traduz o que? Sentidos do Alcorão. E depende da pessoa. Porque agora, se eu fizer uma tradução e a gente depois comparar com a tradução do Hilmi Nasser, vai ser diferente. Por quê? Porque ele pegou algumas opiniões de uns sábios que explicaram o Alcorão
e eu vou pegar outras opiniões. Não tem como a gente concordar em tudo. Vai ficar diferente. Vai ser o mesmo versículo, o mesmo a, a mesma sura, o mesmo versículo, mas vai ter alguma coisa diferente, alguma palavra ou o entendimento do versículo vai ser diferente. Por quê? Porque o Alcorão, quando é traduzido, é o que a pessoa entende traduzindo ali. Não tem como traduzir uma tradução literal. Não tem como. É impossível. Por isso que até a oração, quando a gente faz em outra língua, claro que tem a escola, por exemplo, da Hanafi, eles permitem isso. Fazer oração em outra língua, permitem. E não é qualquer língua. É Faricia, que é o Urdu, né? Porque é perto da, da língua árabe, eles permitiram. E também tem condições, não é assim, na escola permitiu e acabou. Não, tem condições. Pessoa, por exemplo, tem a língua muito enrolada. Às vezes a gente, como estando no Brasil, a gente vê isso. Às vezes, quer ensinar uma pessoa, Al-Fatiha fica 2 meses, a pessoa não aprende, não tem jeito nenhum. Fala para a pessoa, fala Alhamdulillah. Fala uma coisa totalmente diferente, tu não consegue nem imitar ela. Então, é uma pessoa que não tem capacidade. Tem outros sábios que falam que ele faz tasbih, fala Subhanallah, Alhamdulillah, como não consegue ler o Alcorão. Isso aí a gente vai estudar com detalhes, inshallah. Então, por isso que é importante a pessoa aprender a língua árabe, para compreender a religião. E compreendendo a religião, a pessoa está compreendendo o que? A palavra de Deus, que é a coisa mais importante na vida do ser humano. Por que Deus me criou? Essa é a pergunta mais importante. O dia mais importante da sua vida é quando você descobre por que você foi criado. Não tem dia mais importante que esse dia. É aquele dia que tu sabe por que da sua existência. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? Isso como que você vai saber? Lendo a palavra de Deus. E a gente sabe também, principalmente na língua portuguesa, tem muito pouco material. Muito, muito pouco. Quase nada. Até no inglês é muito. Comparando com a língua portuguesa, é muito no inglês. Mas se a gente vai comparar o inglês com a língua original, que foi escrito esses livros como o árabe, não chega a nem 1% o que foi traduzido hoje, para vocês terem uma noção. Cada dia acha um livro novo, um manuscrito novo. Cada dia é imprimido livros e livros, para vocês terem uma noção. Então, a pessoa tem que focar naquilo que beneficia ela. E a língua árabe não é um grande obstáculo, como algumas pessoas às vezes imaginam, desistem. Porque se a gente parar para pensar o que a gente gasta de tempo, por exemplo, esse telefone, o que a gente gasta de tempo? Se a gente falasse assim, olha, até o YouTube tem uma coisa legal que ele mostra ali para ti, quanto tempo tu fica assistindo? Tem uma configuração que tu entra ali, ele fala, olha, essa semana tu ficou 48 horas. Imagina 2 dias olhando o vídeo no YouTube. Eu não falo para ti dessas 48 horas que tu ficou no YouTube, só pega 2 horas por semana dessas 48 horas que tu ficou. Fica 46, tem problema, fica 46 horas e pega 2 horas e deixa para o conhecimento, para te aprender alguma coisa nova. Não quer aprender língua árabe? Aprende língua inglês, o inglês. Aprende outra coisa que vai te beneficiar. Em vez de ficar 48 horas no YouTube. Isso é pouco. Ainda tem pessoas que ficam mais que 60 horas. Eu vi algumas pesquisas, uns estudos que mostram, até nos Estados Unidos, ficam mais que 60 horas por semana. Imagina, metade da semana no YouTube olhando vídeos. Imagina se a gente vai contar ainda o Facebook, Instagram e outros programas que tem, WhatsApp. Quanto tempo a gente perde na vida nesses programas? Então, a pessoa tem que, como se chama, se preocupar com aquilo que beneficia ela nessa vida e na outra. Aqui eu anotei algumas coisas que eu queria falar, começar a aula hoje para a gente se conhecer um pouco, mas também para a gente saber o que significa, o que a gente vai estudar, isso é importante. Até para vocês saírem hoje da aula
Me desculpa, meus irmãos, caiu aqui a ligação. Estão me escutando? Voltou o som. Me desculpem, é a primeira vez que eu uso esse programa para falar a verdade para vocês. Eu até fiquei, antes da aula, eu fiquei quase 1 hora mexendo para aprender. Então, me desculpem. Aqui. Então, a gente vai falar um pouco do que significa o que é fiqh. O que significa essa palavra na língua árabe e também na religião, quando a gente escuta. Muitas pessoas que, é a primeira vez, isso é normal, escutar essa palavra. O que significa fiqh? Isso é muito usado nas aulas acadêmicas. Sempre a pessoa vai escutar isso. Ou vai escutar a palavra faqih, que é jurista. Então, a pessoa sempre vai estudar, que estuda, né? Escuta essa palavra. Porque entre os muçulmanos ela é muito falada, principalmente em aulas de religião, é muito falada essa palavra. Ou mesmo falando de jurisprudência, tem pessoas que falam a tradução, até para facilitar mais. Mas é bom também a pessoa saber em árabe o que significa isso. Ou, às vezes, tu vai ver um livro ali, está escrito fiqh. A pessoa sabe qual o assunto que está falando. A gente também sabe que jurisprudência nossa é tirada do Alcorão e da Sunna. Agora, um país islâmico, como que é, por exemplo, as leis desse país, que é a Sharia, né? O que é Sharia? É a mesma coisa que a jurisprudência que a gente vai ver. Da onde são tiradas essas leis? Qual que é a fonte? Como se a gente for, por exemplo, para os Estados Unidos. São leis diferentes do Brasil ou de outros países. Por quê? Porque cada um tem um congresso ali e eles fazem as leis. São pessoas que fazem as leis, mas nós somos diferentes. Quem faz as leis para nós é Deus Altíssimo seja. Não é a opinião do Ahmad, a opinião do fulano ou do ciclano, não é. É Deus. A gente vai ver isso. Quem ordenou para nós 5 orações? Deus. Não é a gente se juntou ali, olha, nós como muçulmanos, eu acho que o dia fica muito longo assim, vamos fazer 5 orações, tá bom. Não vamos fazer mais, porque é por causa do dia, para a pessoa ter um lazer. Não é assim. E sim, Deus ordenou essas 5 orações, ordenou o zakah, ordenou al-hajj, e tudo isso tem um propósito. Claro que isso não é o assunto das nossas aulas, não vamos estudar isso, mas inshallah um dia a gente pode estudar, que se chama al-maqasid. O que é al-maqasid? E o que é Sharia que é de nós? Por que essas orações? Por que a gente reza? Entenderam? Porque a punição de quem rouba é tão dura. Isso tudo se chama, no conhecimento islâmico, al-maqasid. A pessoa saber o porquê disso. Quando ela entende isso, ela vai entender, quando uma pessoa perguntar para ela um assunto, ela vai saber como responder, se essa pessoa, por exemplo, é brasileira, se essa pessoa é de Portugal, se essa pessoa é da Inglaterra, ela sabe responder para essa pessoa, como sabe responder para essa, mesmo que a fato é diferente uma para a outra. Por quê? Porque ele entende como que se funciona aquele país. Por isso que a pessoa, o jurista, ele tem que saber disso. Ou o juiz, jurista, né? O juiz, ele tem que saber essas coisas antes de fazer fatwa. Por exemplo, igual o Imam Malik, rahimahullah, ele era da Medina. Ele era o imam da Medina, Dar al-Hijra, né? Que é chamada, porque a imigração foi para ela. Então, ele era o imam da mesquita do profeta, ensinava na mesquita do profeta, e ninguém fazia fatwa e o Malik na Medina. Imagina, quando ele estava presente na Medina, ninguém fazia fatwa, pelo conhecimento que ele tinha. As pessoas saíam de Marrocos, saíam da Argélia, saíam da Tunísia para ter o Malik, conhecimento, perguntar para ele. Ficava às vezes 1 ano esperando para chegar no Hajj, ou anos para perguntar para ele. E uma vez perguntaram para ele 56 perguntas.
Tem narrativas que falam 44. Falam que ele não respondeu nessa narrativa, não respondeu mais que 5. Outras falam só 10 ele respondeu. O resto ele falou não sei, não sei, não sei. E ele que é famoso como que é famoso entre as pessoas, a frase dele que ele fala, Man qala la adri faqad afta. Ou seja, aquela pessoa que falou eu não sei, acabou de fazer fatwa. Pela humildade dela. Vai ter recompensa, inshallah, uma pessoa que fez fatwa, que guiou as pessoas para o certo. Por quê? Porque ele sabe quem é ele sabe a capacidade dele. Como os sábios dizem, aquela pessoa, isso é em todas as escolas, aquela pessoa que for perguntada uma coisa e ele ignorante, sem desinformado nesse assunto que foi perguntado, e fazer a fatwa e acertar, ele ganha pecado. Viram até onde ganha pecado. Por quê? Porque ele falou sem conhecimento. Chutou, como a gente fala no Brasil. Ah, vai lá e chuta, pega. Igual nas provas, aquela, vai, chuta. Não sabe a pergunta, chuta. A religião não é assim, chuta. A religião é temor a Deus. Porque uma das condições para Deus dar conhecimento para a pessoa é que Deus fala, وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Temem Deus. Deus fala no Surah Al-Baqarah que Deus vai ensinar vocês. O que ele mufassirina, que explicaram esse versículo, o que ele falou, eles falaram? Falaram, a taqwa é uma das condições para a pessoa adquirir o conhecimento. Sem a taqwa, não há baraka, não há dádiva, não há favor, não há bênção nesse conhecimento adquirido. Às vezes a gente vê, eu estudei em muitos sheikh, muitas universidades eu frequentei. Às vezes tu vê uma pessoa que tem conhecimento que nem um oceano, tanto conhecimento, mas ninguém fala com ele, porque às vezes mau caráter, mal educado, se acha, as pessoas nem se aproximam dele. Ou seja, não é abençoado esse conhecimento. E às vezes vocês veem pessoas que têm pouco conhecimento, mas têm aquela taqwa, piedade, pessoa crente, educado. Tu vê muitos alunos em volta e tem pouco conhecimento, mas o pouco que ele tem, Deus abençoou. Ou seja, vale mais um conhecimento, vale mais pouco conhecimento abençoado do que muito conhecimento desabençoado. Isso aí é uma regra que os sábios falam. Até o Imam Malik, rahimahullah, ele fala al-ilm, ou seja, o conhecimento, leisa bikathrati riwaya. Ou seja, não é por muitas narrações que tu tem muitos hadith. Não é assim o conhecimento. Innama bittaqwa. Ele fala, conhecimento é o temor a Deus. Isso aí que os sábios ensinavam antes de aprender o conhecimento, você tem que saber o valor do conhecimento. Aí você vai ficar com ele na cabeça, vai seguir o conhecimento que aprendeu. Os irmãos nossos da Sofia aqui que eu falo, tasawwuf, o certo, que tinha no tempo do Sahaba, do Salaf, que é aquele tasawwuf de deixar a vida por causa da akhirah, da vida do além, abandonar essa vida, não se apegar muito nessa vida. O que eles faziam com os alunos? Iam estudar com eles. Primeira coisa, eles ensinavam adab, a boa conduta para o aluno. Não é o conhecimento, eles não abriam o livro como a gente vamos estudar. Ensinava adab. Antigamente, a gente ia procurar o conhecimento, chega a ser, o que ele fala? Fulano, a mesquita, ali os tapetes estão sujos, vai limpar os tapetes. Ia lá o aluno, limpava. Depois ele falava, fulano, os alunos estão com fome, vai trazer comida para eles. Aí esse cara que conta a história, ele é um egípcio, um sheikh, aí ele fala, fiquei todo dia assim, segundo dia assim, depois de uma semana a mesma coisa. Eu falei, sheikh, eu vim aqui aprender o conhecimento, tu vai me fazer trabalhar, limpar
as coisas, buscar comida, levar, lavar a louça. Eu não vim para isso. Aí ele falou para ele, ô meu filho, o Sheikh falando para ele, o primeiro conhecimento é adab. Até, se vocês notarem na nossa religião, se vocês juntarem todos os hadith, o que você vai entender da religião do Islã? Foca no quê? No adab. Conhecimento em segundo lugar, dentro da religião. Agora, até o profeta, quando fala naquele hadith, alayhi salatu wassalam, que às vezes a pessoa, pelo seu bom caráter, vai alcançar a recompensa daquela pessoa que fica toda a noite rezando, ou aquele jejuador que fica todo dia jejuando. Por quê? Pelo seu caráter. Às vezes vão ter pessoas no paraíso que vão ter grandes lugares, perto dos profetas, perto dos salihin, dos virtuosos. Por quê? Pelo caráter. Quando perguntaram para a mulher do profeta, Aisha, o que perguntaram para ela? Como que é o profeta? Descrição dele, querem saber. Se perguntasse para nós do fulano, o que a gente fala? É um grande sábio, fala muito bem, não sei o quê. A gente fala responde dessa forma. O que ela falou? É o Alcorão andando em cima da terra. Ele comparou ele com o Alcorão. É o Alcorão em carne e osso andando em cima da terra. O que ela quer significar com isso? Caráter da pessoa. Caráter é a coisa mais importante, não só para o aluno do conhecimento, para o muçulmano. As pessoas não entraram no Islã por causa da espada. Botem isso na cabeça. Isso aí que falam na mídia, quem leu um pouco da história islâmica, não falo muito, pouco, quem tem pouco conhecimento na história islâmica sabe disso. Que as pessoas entraram pelo caráter dos muçulmanos. A Indonésia, que é o maior país muçulmano, maior país, e é a escola que a gente vai estudar, que é onde está essa escola, Shafi'iyya, que a gente vai estudar, que é o maior país que tem essa escola, que segue essa escola. Eles entraram no Islã, e a Malásia também, pelo caráter dos comerciantes muçulmanos. Caráter. Só de olhar para a pessoa, vai perguntar que religião é essa que tu pratica. Porque a pessoa, o incrédulo, ele nunca está feliz. O incrédulo. A infelicidade dorme no coração dele. Pode sair um pouco do coração dele, mas de noite, antes dele fechar os olhos, ela volta. Isso aí Deus jurou no Corão. Aquela pessoa que sai do que? Dhikri. Pessoa que ela é como é no versículo, da recordação de Deus, aquele que abandona a recordação de Deus. E se vocês vão ler o que significa recordação de Deus nesse versículo, que Deus jura que vai ter uma vida muito difícil, o que é a recordação de Deus? O Alcorão. Na maioria das opiniões. Tem uns que falam que é o dhikr, que é a recordação. Se recordar a Deus com orações, falando subhanallah, alhamdulillah, tem essa opinião. Mas a maioria dos mufassirin, o que eles falam? É o Alcorão. Palavra de Deus. Tem melhor recordação de Deus, você recordar a Deus, a não ser com a palavra dele? Tem recordação melhor que essa? E Deus fala que quem deixa, abandona essa recordação. Qual que é a recompensa dele? Vai ter uma vida. Não é qualquer vida. Donka. Donka, na língua árabe, é uma vida muito difícil, apertada. Na língua árabe, donk, significa o quê? Apertada, difícil, cheia de problemas. Essa é a vida do incrédulo. Mas a pessoa que segue Allah, ela facilita. Por isso, o aluno do conhecimento, antes de aprender o conhecimento, aprende o adab. E a segunda coisa, aprendemos o conhecimento, essa é a primeira intenção que a gente faz, para beneficiar nós mesmos. Se Deus facilitou para nós, para a gente conseguir ensinar os irmãos, melhor ainda.
Se não facilitou isso, eu me beneficio. Como perguntaram para o Imam Malik, falaram para ele, ô Imam, tu aprendeu esse conhecimento para ter tudo isso de aluno? Ele tinha milhares de alunos. Todo mundo viajava, às vezes, mais que 5.000 quilômetros naquele tempo, imagina, para procurar o conhecimento com ele. Aí ele falou, Wallahi, juro por Deus, eu não aprendi esse conhecimento a não ser para tirar a ignorância que há em mim. Olha a humildade dele. Então, só de tirar essa ignorância, essa é a primeira intenção, os sábios falam. Primeira intenção que o aluno do conhecimento intenciona, claro que vai estar aprendendo conhecimento para Deus, mas depois é você querer tirar essa ignorância que há em você. Porque todos nós temos ignorância em algum assunto. Mesmo se tu é um grande sábio em tal matéria, você vai ser ignorante em outro. Como o chefe, aí ele fala uma coisa tão bonita, ele fala num poema dele, você é sábio num conhecimento e as pessoas precisam de ti. Mas em outro conhecimento você é o ignorante e precisa das pessoas. Isso é uma coisa verdade. A gente, em alguns assuntos, tem uma sabedoria, mas em outros não sabemos nada. Então a gente aprende esse conhecimento com a intenção que de Deus, de agradar a Deus, de ser recompensado com paraíso. Segundo, de tirar essa ignorância que há em nós. Terceiro, eu não aprendo para ir discutir com as pessoas, como tem alguns alunos, infelizmente, que Deus guia eles e nós, a mim. Eles aprendem o conhecimento para ir lá e discutir com as pessoas, para ir lá na mesquita dar uma de sábio. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Leu 1, 2 livros, já dá uma de sábio. Vai lá, pega o Jardim dos Virtuosos, estudou a explicação de 1, 2 hadith, e já está lá criticando as pessoas. São pessoas o quê? Que não têm, além de não ter boa conduta, caráter, não aprendeu o conhecimento de forma correta e também não aprendeu para Deus, para o agrado de Deus. E sim, para as pessoas falarem que ele é sábio, como a gente sabe no hadith, a primeira pessoa que vai entrar no fogo do inferno, o que que é? Alim, que é aquela pessoa o quê? Que tem conhecimento, sábio. Sabe qual que é o problema desse sábio? Ele ensinava as pessoas, mas ele ensinava o quê? Para as pessoas falarem, olha como ele tem conhecimento. Mashallah, olha o conhecimento dessa pessoa. Ah, não sei o que, olha como ele fala, entendeu? Essa é a primeira pessoa que vai entrar no fogo do inferno. Que Deus nos livre do fogo do inferno. Amém. Para vocês verem, a intenção é a coisa mais importante. Primeiro, limpa o coração. Depois, procura o que você quer. Porque a intenção é uma coisa o que, como a gente fala, amal al-qalb, ou seja, é uma coisa do coração, é uma ação no coração que só você sabe. Eu não sei a sua intenção, você não sabe a minha, mas Deus sabe. Por isso que tem um hadith, mesmo ele sendo fraco, mas ele serve para um aprendizado, para uma lição de vida. Quando dos sahaba perguntaram para o profeta, o mensageiro de Deus, qual que é a coisa mais importante para o agrado de Deus? O que mais agrada a Deus? Aí o profeta falou, eu não sei. Não sei essa resposta, eu vou perguntar para o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel, quando falou com o profeta, também falou, eu não sei. Aí perguntou para Deus, Deus, o que mais te agrada? Qual a ação que mais agrada a você? Aí ele falou que al-ikhlas, que é a sinceridade, a intenção correta. Por que? Depois Deus responde, continua falando. Porque a intenção correta, a sinceridade é entre eu e meu servo.
Pra vocês verem. Beini wa beina abdi. Entre eu e meu servo. Então, por isso, pode enganar as pessoas, pode enganar seus familiares, mas não vai enganar o Criador dos céus e da terra. Isso aí não tem como enganar. Por isso que a pessoa, antes de entrar em qualquer aula, qualquer assunto, pede para Deus sempre o quê? A purificação do coração. Sempre renova a sua intenção. Fez uma intenção agora, já renova ela de volta. Isto, o assuás, sussurro do Satanás sempre está. Ah, você vai ser um grande sábio. Ah, você, todo mundo quer escutar a sua aula, todo mundo. A pessoa sempre tem o quê? Pedir sempre refúgio em Allah sobre esses sussurros. A irmã escreveu aqui. A irmã está falando sobre o Ladkar, né? Sobre as orações antes. Dhikr ele se faz em qualquer hora, não tem um horário específico, a não ser aquilo que vem na Sunna. Mas isso não proíbe a pessoa fazer tipo tasbih em qualquer hora. Está andando na rua, não está fazendo nada, anda na rua, subhanallah, alhamdulillah, a pessoa ganha muita recompensa. E se isso virar um hábito, melhor ainda. Se isso virar um hábito, muito melhor. Então, voltando, como a gente estava na aula, estava escrito, né, o que a gente ia falar, o que é al-fiqh. Vamos começar com isso. Primeiro, como eu falei para vocês, eu ensino através de um quadro pequeno, que é dessa forma, para ficar bem legível para vocês. Escrevo primeiro em árabe, depois no transliterado. Isso aqui, fiqh, é a palavra em árabe. Como se escreve? São 3 letras. Isso é uma coisa da língua árabe, que é bom vocês saberem, que a língua árabe, a origem das palavras começam com 3 letras. Entendeu? Não tem palavra na língua árabe que é 2 letras. Se tiver, não é árabe. Pode ser vindo tem muitas palavras na língua árabe que vêm de outra língua, tipo a Faricia, a Turquia, língua turca, língua urdu. Até o hebraico tem algumas palavras, principalmente no Alcorão, né? Isso aí tem até divergência entre os sábios. Será que no Alcorão tem palavras não árabes? Certo é que tem. Tem palavras que não são árabes. Principalmente os nomes dos profetas não são árabes. A gente, por exemplo, falar Yusuf, que a gente fala, né? Yusuf é o José, se a gente fosse traduzir na Bíblia, se a gente fosse ler quem é a história, quem é esse profeta, é o José. Se a gente for ler na língua hebraica, que é a origem desse nome, Yosef, claro que é parecido com a língua árabe, é parecido, mas não é igual. A gente sabe que isso foi no Alcorão, quando foi revelado, revelou na língua deles, como falavam os coraixitas. E não como é no hebraico, entendeu? Ou seja, é uma palavra que é hebraica, mas foi, vamos falar, arabizada, vamos falar, se é correto falar assim, entendeu? Que a gente chama de mu'arrab na língua árabe, entendeu? Que foi trazido para a língua árabe. Isso tem muito também, entendeu? Principalmente hoje em dia, que eles não falam mais o Fusha, tem muitas palavras que são de outra língua, até no inglês usam muito. Aqui, se vocês vão para país árabe, vocês vão escutar muito palavras inglesas, palavras da Turquia, ali do Irã, Urdu, né, do Paquistão ali, vocês vão escutar muito. E tem até palavras do tempo do Sahaba, tipo Diwan, que era tipo o lugar do governo, né? É uma palavra que não é árabe, e era usada no tempo do Sayyidina Omar, chamava Diwan. Ele que trouxe essa palavra. Os árabes gostaram dessa palavra e trouxeram
do Fors, que era a antiga Pérsia, trouxeram de lá, da antiga Pérsia essa palavra. E hoje tem várias, né? Hoje não tem nem como contar nos dedos. Tipo, se a gente vai falar, por exemplo, fila na língua árabe, a gente fala sof, que é no Fusha, né? Se a gente vai falar na língua coloquial, tem pessoas que falam sira, tabur, são tudo palavras, o que igual sira é da antiga Pérsia que eles tiraram. Tabur é uma palavra da Turquia, é turca, entendeu? É uma palavra. Então, isso acontece. E acontece em qualquer língua, não é só no árabe. Até a gente abre ali o WhatsApp, aparece ali online. Claro que não é uma palavra do português. Uma palavra que surgiu. Então, a gente deve utilizar por quê? Porque são palavras que eles inventaram. Os ingleses, os americanos, eles inventaram essa palavra e colocaram ali. Se a gente fosse colocar no português, eu botar, vamos falar, disponível, ligado, não sei como que é ficar a tradução, entendeu? Mas a gente acaba usando como foi é, é, transmitido para nós. Ah, aqui não tem um tempo, no Skype tem. Muito bom por te avisar, minha irmã. Então, vamos deixar os assuntos da aula de hoje, né? Como que foi uma aula para a gente se conhecer, falar o que vai ser falado nessas aulas. Deixamos, então, a gente começa na próxima aula de terça-feira, inshallah. E depois, inshallah, daqui a um tempo, a gente vamos fazer mais ou menos 2 aulas por semana, inshallah. Mas a próxima terça a gente começa com o que é jurisprudência, explicando essa palavra, principalmente na língua árabe, para vocês entenderem por que foi dado esse nome. E também a gente explica, eu acho que não vai dar tempo, assim, 1 hora não vai dar tempo para aprender um pouco da história do imam dessa escola, que é o Shafi'i, rahimahullah, mas vou tentar, entendeu? Se der um tempinho até para a gente começar um pouco da história dele. E vamos falar também sobre al-madhhab, que é a escola. A gente vai falar em assuntos com detalhes, com opiniões dos sábios, para vocês verem. E o ensino, como eu falei para vocês, é através de livros, inshallah. A gente não é nada da minha cabeça, eu tirando da minha cabeça, e sim de livros. For ensinado na escola, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar com esse livro que é o método dos sábios da escola ensinarem esse livro. É uma coisa que eu quis escolher, eu acho legal esse livro, vou ensinar. Não, esse é o método da escola, principalmente na Yemen, que é o Iêmen, né? Eles começam com esse livro, e a gente vai ver que o autor desse livro, ele é Hadrami, ou seja, ele é do Iêmen, de uma cidade do Iêmen. Foi um prazer, meus irmãos, que Deus nos abençoe, perdoe nosso pecado, nos livre das tentações desse mundo, e nos dê sempre sinceridade, inshallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.